Amados irmãos e irmãs, a paz de Cristo seja com todos vocês que são nossos irmãos da nossa comunidade, desse canal, da Primeira Igreja Batista Sétimo Dia de Fortaleza. Que a paz de Deus nos alcance, essa noite, esse dia, e nos venha consolar e confortar. Nós estamos passando aqui para trazer mais uma mensagem da Palavra de Deus, da série Anseios de um Filho de Deus. Hoje é a parte 2. Antes de começar a falar sobre o assunto, nós queremos pedir a você logo que dê aí o seu like, o seu joinha, para que o YouTube veja a relevância dos nossos vídeos, possa indicar para outras pessoas. Pedimos que aqueles que curtirem esse vídeo, que for edificado, compartilhe com outras pessoas. E onde chegar o compartilhamento, se você desejar se inscrever no nosso canal, seja bem-vindo a essa comunidade. O nosso intento é levar a palavra de Deus às pessoas para consolação e conforto espiritual. E ao se inscrever no canal, aperte lá em inscrever-se, aperte no sininho e vá lá em todas as opções, todas personalizadas, todas, porque só é um vídeo por semana, Então, muito bem, Deus em Cristo Jesus seja conosco nesse momento. Nesse tema de hoje, Anseios de um Filho de Deus, parte 2, nós queremos apresentar aqui a frase de destaque, a frase-chave, eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Aumenta a minha fé. Isso aqui é um anseio de um Filho de Deus. É diferente, como falamos também no vídeo anterior, de um anseio de um homem natural. O homem natural que conseguia as coisas materiais. E o Filho de Deus, ou seja, o homem espiritual, ele tem um anelo maior. Tem um anseio superior, que é alcançar as dimensões, os níveis, os bens espirituais. Aqui nós temos duas frases, uma dita pelos apóstolos e outra dita pelo pai de um jovem lunático, no que se refere ao assunto que estamos falando. Uma certa vez os apóstolos foram expulsar um demônio e não conseguiram. E Jesus os repreendeu e eles chegaram a dizer, está lá em Lucas 17,5. Eles disseram então os apóstolos ao Senhor, acrescenta-nos a fé. Acrescenta-nos a fé. Se eles pediram acrescenta-nos a fé, porque eles já tinham. Mas chegaram à conclusão que não estava sendo suficiente para operar eficazmente no ministério que o Senhor lhes tinha entregado. A mesma coisa conosco hoje. O pai do jovem lunático está lá em Marcos 9, 24. Logo o pai do menino, quando viu Jesus que ia passando, operando milagres, etc., ele clamando com lágrimas, disse, eu creio, Senhor, mas ajuda-me na minha falta de fé. É parecida e um pouco diferente da súplica, do pedido que fizeram os apóstolos. Então, tanto os apóstolos como o pai do jovem lunático estavam mostrando anseio de Filho de Deus. Bendito seja o Senhor. Nós queremos apresentar nesse momento formas de comunicação, meios de relação. Eu já falei algo parecido noutros vídeos. Nós temos os meios naturais e os sobrenaturais. O meio sobrenatural. O meio natural são os nossos 5 sentidos, com os quais a gente se comunica conosco mesmo, com o nosso semelhante, com os animais, com a natureza. Com a natureza. A natureza, quando a gente fala em natureza, é também as coisas materiais. Que esses 5 sentidos é a visão, a audição, o paladar, o olfato e o tato. Com a visão nós vemos, todo mundo sabe disso. Com a audição nós ouvimos, com o paladar nós gostamos, sentimos o gosto, Com o olfato nós cheiramos, com o tato nós sentimos. 5 sentidos para se relacionar conosco mesmo, com o outro, com os animais, com a natureza. E o sentido sobrenatural, que se é que se pode dizer sentido, é somente a fé. Somente a fé. É com ela que nós nos relacionamos com Deus e também com o sobrenatural. É por isso que tanto os apóstolos como o pai do jovem lunático pediram ao Senhor que aumentasse-lhes a fé. E nós devemos pedir hoje também, aumenta, Senhor, a nossa fé, porque tem hora que
em algumas circunstâncias, parece que a gente vai sucumbir, né? Afundar, né? Para superar tudo isso, precisamos de fé. Outro ponto aqui. O que é a fé de acordo com 1 Coríntios 12:9 e Hebreus 11:1? Aqui dá dois conceitos bons. Em 1 Coríntios 12:9 está falando dos dons que o Espírito Santo distribuiu. A um ele deu um dom, a outro ele deu outro dom, etc. Né? Em 1 Coríntios 12:9 diz: e a outro pelo mesmo Espírito é dado a fé. Então, a observação que fazemos aqui é que a fé é um dom do Espírito Santo. A fé espiritual que nós estamos falando é um dom do Espírito Santo. É diferente daquela fé otimismo. Otimismo que as pessoas têm, né? Que é a fé. Então, é um dom do Espírito Santo, em primeiro tempo. Em Hebreus 11:1 diz assim: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se vê. O que nós observamos nesse versículo aqui de Hebreus 11:1 é que a fé é a esperança do porvir e a certeza do que não se vê. Com a fé espiritual nós temos certeza do que não vemos, mas cremos. Deus, pelo Espírito Santo, colocou lá dentro de nós esses conceitos para ir clareando a nossa mente e iluminando o nosso coração. Agora, por que é indispensável ter fé? Em Hebreus 11:6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Para agradar a Deus é indispensável ter fé. Em Abacuque 2:4 diz que o justo pela sua fé viverá. Então, o que se conclui com isso é que a fé do justo faz ele viver. E em Romanos 1:17, Gálatas 3:11, Hebreus 10:38, dizem, três passagens diferentes, dizem a mesma coisa. O que é que diz lá? Que o justo viverá da fé. Então, conclusão, observação, a fé gera o justo e o mantém. Então nós precisamos de fé. Precisamos de fé. Agora, irmão, é solução a gente olhar para o outro, achando que temos fé, olhar para o outro e dizer, tenha fé. Não é por aí. Ninguém tem fé, ninguém dá à luz a fé. Se a fé é um dom do Espírito Santo, então temos que pedir ao Espírito Santo que nos dê fé. Temos que pedir ao Pai, a Jesus, temos que pedir a Deus, né? Que através do Espírito Santo nos dê fé. Mas o papel da fé na salvação. Em Romanos diz uma ação que nós temos que praticar que é capaz de passarmos a crer por praticarmos essa ação. Romanos 10:17 diz: de sorte que a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Então a única coisa que nós podemos fazer para cooperar com o nosso crer, com o passar a ter fé, é ouvir a palavra de Deus. Mas quem vai dar a fé é o Espírito Santo. Mas o Espírito Santo não pode ouvir a palavra de Deus por mim. Eu é quem tenho que ouvir. E em Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé. Então o papel da fé na salvação é que a fé gera a graça a salvação. Tem até a fonte de tudo isso é Deus, né? Aí vem a palavra depois de Deus, a sua palavra, a fé, a graça e a salvação. Tem esse caminho aí. Deus, palavra, fé, graça e salvação. Que através dessa palavra que a gente ouve, que passa a ter fé e que ela produz a graça, vem a justificação, santificação e no final de tudo a glorificação. Eu tenho sempre falado isso porque isso é muito indispensável na nossa compreensão no processo da salvação. E a justificação também não faço questão de dizer que é a salvação no passado, a santificação, a salvação no presente e a glorificação, a salvação do futuro. Bendito seja Deus por isso. Então, o anseio de filho de Deus de hoje é: eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Precisamos de ter esse anseio. Que nós temos um questionamento baseado na palavra de Deus. Faz a gente pensar, né? Se questionar. Irmão ou irmã, você tem se preocupado com o processo ou o regresso da sua fé? A sua fé tem progredido ou regredido? E isso tem me preocupado, se tem regredido, se tem progredido. Bendito seja Deus. E salvos sejamos nós, né? Mas se tem regredido, você vê que a fé não é mais como era. Você não se preocupa com isso. Aconselho que devemos nos preocupar, porque isso é uma questão de vida ou morte.
2. Em que lugar você tem colocado a prioridade da sua fé? Primeiro ou último lugar? As questões relativas à fé, as atividades relativas à fé, tá certo? O pensamento relativo à fé. Você tem colocado em primeiro lugar ou no último? Triste de nós se a gente colocar no último lugar. Eu não vou nem dizer triste de você, assim eu estaria sendo arrogante. Triste de nós se colocarmos as questões da fé em último lugar. Então, nós devemos colocar em primeiro lugar, se não é para colocar no último. 3. Você tem buscado a Deus na palavra ou na oração? Quando a gente busca Deus na palavra ou na oração, a nossa fé se desenvolve, nossa fé aumenta. Nunca esquecendo que quem dá essa fé, gente, é o Espírito Santo. E a 4ª e última, busque ao Senhor enquanto se pode achar. Para concluir aqui, eu me lembrei dessa questão. Está lá em Isaías 55:6. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Amém? Então que o Deus Todo-Poderoso, o Pai, o Filho e o Espírito Santo te abençoe, nos encha de graça e de luz e socorra essa humanidade nesses momentos não fáceis pelo qual ela atravessa. Deus em Cristo Jesus, nos abençoe.